ficar focado na palavra de Deus. Porque nós somos uma igreja que acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Isaías capítulo 6, Isaías nós já sabemos que foi um dos profetas do Antigo Testamento que ele poderia facilmente, esse livro poderia facilmente ser colocado entre os evangelhos, porque Isaías ele fala a respeito de Jesus com um pormenor tão grande que era como se ele tivesse vivido o próprio Senhor Jesus. Isaías fala aonde Jesus nasceria, Isaías fala como Jesus viveria, Isaías fala como ele morreria, como ele seria glorificado, como ele voltaria. Isaías é um livro completo sobre a história de Jesus. E a Bíblia, ela tem um assunto apenas de Gênesis a Apocalipse, que é Jesus. O centro do Evangelho, o centro da palavra de Deus é Jesus. Então nós, como igreja, nós precisamos apresentar sempre a pessoa de Jesus. Então Isaías 6, ele começa com o seguinte relato. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado em um trono, alto e exaltado, e o seu séquito, a sua glória, enchia o templo. Meus amados, nós como igreja, você como um cristão, quando eu falo igreja, eu não falo denominação, mas eu falo como um cristão, como a igreja de Cristo, busque intensamente a presença de Deus, busque intensamente para que os seus olhos, para que os seus ouvidos, para que o seu coração esteja atento a Deus. O problema é que nós somos, como somos criatura, é muito fácil nós focarmos em pessoas, em seguir pessoas, em seguir líderes, quando na verdade a Bíblia, o Evangelho, ela nos aponta para Jesus. E quando nós seguimos pessoas, nós somos falhos. Se eu ainda não falhei com vocês, com alguns de vocês podem ter certeza que eu vou falhar algum dia. Com alguns eu já falei, já pedi desculpa. Então, meu amado, você, como cristão, busque conhecer Deus. Fala, Deus, eu vejo o pastor falar que o Senhor existe. Deus, eu vejo falar que o Senhor fala. Eu vejo, irmãos, que ele fala de um milagre. Mas eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero sentir, eu quero experimentar. Meu amado, porque se eu e você vermos, se eu e você ouvirmos, se eu e você entendermos quem é a pessoa de Deus, nada vai nos desviar do projeto de Deus. Por mais que seja uma direção que você ainda não conheça, por mais que seja um local que você ainda não conheça, mas como você conhece a voz de Deus, como você sabe que Ele é fiel, que Ele vai guardar a sua palavra, então você obedece, você segue, e nós somos abençoados. Meus amados, se você já viu Deus, se você já ouviu Deus, se você já está debaixo de uma orientação de Deus, não tema, as coisas vão dar certo, porque o nosso Deus ele é fiel. Talvez as coisas não estejam todas como estava aqui na vida de Isaías, e ele continua aqui no versículo 2, ele teve a oportunidade de contemplar o Salvador. Imagina, meus amados, que beleza deve ter sido essa visão. Assim estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam a sua face, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Então ele viu lá o Deus, o Senhor, assentado em um trono sublime, e os anjos, os serafins ali adoravam Deus. Meus amados, nós podemos ver que até os anjos, seres celestiais,
Meus amados, de todos os atributos de Deus. Deus é onipresente, é onisciente, né? Ele é eterno, Ele é amor, mas de todos os atributos, o único atributo de Deus, que a palavra de Deus fez questão de falar 3 vezes, esse atributo foi a santidade de Deus. O nosso Deus é santo, santo, santo. Meus amados, nós podemos temer a fúria de Deus, nós podemos temer a ira de Deus, nós precisamos temer a volta de Deus, mas, meus amados, nós temos que temer a santidade de Deus, a pureza de Deus, porque ninguém, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, nenhum de nós conseguiríamos chegar à eternidade. Então, meus amados, Deus está mostrando aqui que até os anjos já reconheceram a santidade de Deus. Eu e você precisamos buscar a santidade. Igreja, se desvie do mau caminho. Igreja, se desvie do pecado. Nós não podemos ser amigos das trevas e ser amigos da luz. Nós precisamos refletir a luz de Cristo. E a segunda grande pergunta: será que eu e você estamos buscando sinceramente refletir a luz de Cristo? Porque se nós realmente tivéssemos focado em santidade, o escândalo não viria através de nós. Através de nós só viria boas notícias. Quantos escândalos no meio evangélico? Quantos escândalos no meio gospel? Meus amados, será que nós estamos esquecendo que somente aqueles que forem apresentados santos diante do Senhor é que serão chamados para ir morar com Ele na eternidade? Eu não sei o estilo de vida que você está andando. Eu não sei qual é o nível de santificação que você está buscando. Mas, meus amados, que o Senhor Ele possa olhar para nós e ver corações sinceros adorando o Senhor. Porque Deus não está preocupado com show, Deus não está preocupado com multidão, Deus não está preocupado com grandes aparelhagens de som, mas Deus Ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, meus amados, nós não precisamos perder o foco. E os umbrais da porta volveram-se a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Meus amados, que as nossas vidas possam estar cheias da presença de Deus. Que sempre que você, no seu trabalho, você não precise falar que é um cristão, não, mas o seu comportamento, ele possa já demonstrar que você é diferente dos demais. Que quando você chegar numa roda de conversa, os seus amigos mudem de assunto, porque eles sabem que você está lá. Que em nossos casamentos, meus amados, nós possamos ser os reflexos de Deus, que a nossa casa
Terceiro ponto, meus amados, suplique a Deus a presença do Espírito Santo. Se você ainda não sentiu a presença do Espírito Santo, se você ainda não está sendo conduzido para o Espírito Santo, clame mais do que você busque um documento na AIA, mais que você busque um T2, um T3, um emprego melhor, busque com mais intensidade a presença do Senhor, porque sem a presença do Senhor não seremos nada, meus amados. Busque com intensidade, com a mesma seriedade que nós corremos para não chegar atrasado no trabalho, para que nós corremos para agradar os nossos patrões, com a mesma seriedade que você possa cultuar a Deus, que você possa ler a palavra de Deus, que você possa ser relevante com o reino de Deus. Anseie a presença de Deus. Então disse eu acho que é o versículo mais importante desse capítulo. É esse versículo de número 5. Então disse eu, ai de mim, porque estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Senhores. Meus amados, nós precisamos reconhecer que somos trapo de imundície. Oh, meu amado, por mais legal que eu seja, por mais engraçado que eu seja, por mais que eu abraço vocês, eu não tenho nada de bom se a presença do Espírito Santo não estiver comigo. Nós precisamos reconhecer, amados, que somos pecadores, miseráveis, cegos, pobres e nus, e nós necessitamos da glória de Deus. Nós, como líderes, nós, como os irmãos, como ovelha, nós precisamos reconhecer, nós temos que parar de esterismo, de FIP, de mais importante. Quem é o mais importante aqui? Fala aqui, fala para mim. Jesus, meu amado. Nós podemos respeitar uns aos outros, né? Podemos honrar uns aos outros, está tudo certo, meu amado, mas que somente a Deus seja dada toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Quantas pessoas soberbas, quantas pessoas sangrando as ovelhas, tirando tudo das ovelhas para benefício próprio, meus amados, que nós possamos ser uma igreja diferente, uma igreja preocupada com as pessoas, uma igreja preocupada com a vontade de Deus. Meus amados, eu não tenho medo de não conseguir pagar o aluguel, eu não tenho medo disso, porque eu não tenho dinheiro para pagar, entrega a chave e vou embora. Que o nosso medo seja, será que Deus está tratando de nós? Será que nós estamos sendo relevantes para Deus? Será que as pessoas que entraram nesse lugar estão sentindo a presença de Deus? Precisamos reconhecer, meus amados, porque o interessante de Deus, o incrível da presença de Deus, é que Deus, Ele pega o alcoólatra, Deus, Ele pega o drogado, Deus, Ele pega o endividado, mas Ele não permite que ele continue nessa situação. Ele escolhe esse pecador para transformar o pecador. Então, o reino de Deus não tem aquela desculpa que tem lá no Brasil. Eu não sei se cá em Portugal tem, mas pobre nasce torto, vai torto. Não! Deus, Ele pega o pecador, aquele que é enrolado, aquele que não para de enganar os outros, aquele que não para de falar mal dos outros. Ele escolhe, Ele entra, Ele muda e Ele transforma. Então, a quarta pergunta para você nesta manhã: qual transformação o Senhor fez na sua vida? Será que depois que você aceitou Jesus como único suficiente Salvador, você se tornou um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um cidadão melhor? Isaías, ele reconheceu aqui: atrás de mim, eu sou puro e impuro, eu habito no povo impuro, mas os meus olhos, eles contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus amados, então, voou
ver. Aí daqui a pouco, os olhos, ele contamina a mente. Aí você começa a pensar, e para de pensar, e pensando. Aí daqui a pouco ele já contaminou a mente também. Então ele desce para o coração. Aí você já fica angustiado, você já fica já com o seu coração de um lado, aí você já fica magoado. Aí depois os seus olhos, a mente e o coração já está todo contaminado. Aí o que você começa a fazer? Aí você começa a colocar para fora. Aí você começa a reclamar. Aí você começa a falar mal. Aí você começa a sabotar. Aí você começa a iludir as pessoas. Aí você começa a só pedir dinheiro. Você dá dinheiro. Porque o seu foco não é Cristo. O seu foco não é ovelha. O seu foco não é a palavra de Deus. O seu foco é o humanitário, é a riqueza. O seu foco muitas vezes é o pecado. Então, o que você está falando? O que está saindo das nossas bocas? Será que o que sai das nossas bocas glorifica o nome do Senhor? Aquilo que você conta em segredo, principalmente se fala mal do pastor, amém? Esse é um anjo exclusivo só para esse grupo. Meus amados, se dos seus lábios não saem palavras de edificação, purifique-se, suplique ao Senhor, que dos nossos lábios saiam palavras de esperança, que dos nossos lábios saiam palavras para ajudar um ao outro. Diga ao fraco, eu sou forte. Que possamos ter unidade, que possamos caminhar junto, onde o alvo é sempre o mesmo, é Cristo. Nós podemos ver aqui que o anjo ele tocou nos lábios de Isaías. Também ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? Meus amados, o Senhor pode operar o evangelismo mundial através dos anjos? Pode ou não pode? Pode ou não pode, irmãos? Pode. Muitos muçulmanos estão sendo convertidos e eles estão relatando que eles, no cerco branco, chegaram para eles em sonhos, em visões e apresentaram a ele como Jesus. Eles se converteram. Alguns anos atrás, eu só lembro de memória, mas uma das vilas lá na janela 1040, que é os países perseguidos, eles pegaram um grupo de cristãos, colocaram uma roupa laranjada, acho que os irmãos devem lembrar aí, eles degolaram mais de 20 cristãos, porque eles não negaram a Cristo. E meus amados, os missionários daquela região estavam ao relato de um avivamento naquela região. Aqueles homens morreram, não negaram a Cristo, e hoje muitos ali estão aceitando o nome do Senhor. Eu tenho certeza que todos aqui são conectados na internet. Na internet está passando aí passeata cristã na Síria, passeata cristã no Líbano, passeata cristã no Afeganistão. No Afeganistão. Dá um Google, no Google não, depois do culto, dá um Google e você vai ver. As pessoas estão sendo mortos, mas eles estão querendo clamar, estão querendo invocar. Falei, Jesus é real, nós estávamos enganados, ele é real. Por isso, uma vez um colega meu do trabalho falou assim: você só fala de Jesus, você só fala de igreja, para de falar disso, sai disso, isso aí é enganação. Eu falei assim, falei o nome do meu amigo lá, assim, eu queria que você sentisse o que eu sinto. Eu gostaria que você ouvisse o que eu ouço. Aí você entenderia, porque eu não consigo parar de falar de Jesus. Não, amado, era para eu estar morto ou preso, se eu tivesse seguido com meus amigos. Era para eu estar divorciado, se o Senhor não tivesse intermediado no meu casamento. E para a honra e glória do nome do Senhor, hoje eu sou um ministro do Evangelho do Senhor. Meus amados, o plano de Deus é muito melhor do que o plano que nós temos para nós.
Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele pode operar, pode, mas Deus Ele quer nos usar. A palavra fala, se nós não clamássemos, se nós não invocássemos as pedras clamariam. Mas, irmão, Deus, o profeta estava tão cego, tão surdo, que Deus usou uma mula para falar. Você vê que Deus Ele quer. Então tem que mudar de direção. Então ouvir a voz do Senhor dizendo, e o Espírito Santo hoje Ele está clamando, quem eu envia por nós. O Senhor quer nos usar todos nós. Não é só o pastor, não é só o diácono, não é só o presbítero, não é só o rapaz de louvor, não, mas a igreja, o Senhor quer nos usar, meus amados, se nós realmente se nos compromissarmos com a palavra de Deus, Deus vai estabelecer parcelos com o seu poder. Essa comunidade, que é a segunda comunidade maior satanista de Portugal, é Barcelos. Ela vai ter que reconhecer que Jesus é o Senhor. Não por uma vaidade, não por um egocentrismo, mas eu creio que o Espírito Santo está perguntando para nós aqui esta manhã, neste local, no primeiro culto, quem vai ser enviado dele, qual nós possamos ser. Esse aqui, Senhor, envia-me aqui. Aqui não há uma disputa por igreja, não há uma disputa quantos membros, quantas reuniões, quantos batismos, isso não interessa para Deus. O que interessa para Deus é que o Evangelho está sendo anunciado e as pessoas estão aceitando o nome do Senhor. Então, meus amados, eu queria chamar o pessoal do louvor. Então, meus amados, por favor, que todos nós, como igreja, possamos nos dispor para a presença do Senhor. Para o Senhor me usa. O Senhor seja pregando, seja varrendo, seja recebendo os irmãos, seja apenas sendo um bom funcionário, seja apenas sendo um bom cliente, sendo um bom patrão, não fazendo apenas as pessoas. Isso já é toda a relevância para que o Evangelho seja anunciado. Nós temos aquela frase que não é bíblica, mas é uma realidade. Nós somos a primeira Bíblia que as pessoas vão ler. Será que realmente, qual é a leitura que a comunidade de Barcelos está fazendo de nós? Qual é a leitura que a comunidade de Portugal está fazendo de nós? Eu falo com os brasileiros que cá estão. Nós temos um compromisso de desfazer a bagunça que muitos conterrâneos nossos fizeram no passado. Saiu para nós. Né? Nós precisamos provar que somos pessoas de bem. Quando o senhor, dono desse móvel, ele falou assim, vocês são uma associação? E o que vocês têm de bem? Eu falei, não, vai ser fins lucrativos. Eu falei, mas como é que vocês vão pagar o aluguel? Se é sem fins lucrativos, como é que vocês vão pagar o aluguel? E por muita ação do Espírito Santo, por muita oração, ele entendeu o que é reino de Deus. E uma coisa que eu achei interessante, a gente conversando ontem aqui, né, pastor? Ele falou assim, eu sigo um pastor na internet, ele tem cabelo branco, fala umas coisas engraçadas. Quase que eu falei a Davi. Eu falei, Cláudio Duarte. Eu falei, é esse mesmo? E ele também é batista. Eu glória. O homem já sabe o que é pastor, já sabe o que é batista. Meu amigo, a igreja, quando a igreja tiver uma madrinha, eu gostaria que o senhor participasse do culto, o senhor conhecer quem nós somos. Amados, eu faço um convite para todos vocês. Vamos fazer a diferença. Eu estou vendo o rosto de amigos aqui, eu estou feliz demais, já sei que consegue dar. Já estou quase sem voz aqui.
Mas ora, Senhor, que um amigo de trabalho vai chegar meio triste, meio debilitado. E você fala assim, vamos lá vencer. Não é assim não. Um dos irmãos aqui da igreja, um dos donos, falou assim, eu não vou mais essa igreja, eu já estudei seminário, e eu vi que não vale a pena. Eu falei assim, meu irmão, vou falar para você, não tenha como base os líderes de hoje não. Eu não sou base, tenha base os líderes que escreveram esse livro. Porque os líderes que escreveram esse livro, eles não foram exaltados. Eles morreram por causa do Evangelho. Então acredite nos líderes, acredite nos personagens que escreveram esse livro. E você verá que verdadeiramente Deus é real. Que a presença dele é real. Então busque o Senhor de verdade. Busque o Senhor. Fala, Senhor, a Bíblia fala, provai e vede que o Senhor é o provar. Já falei para você, provai, não é colocar a prova. Se o Senhor é Deus mesmo, o carro você é. Não, é isso. Provai a Bíblia, experimente e veja que Deus é o Senhor.
não ia contra a própria palavra, porque a palavra fala que é pecado comer carne humana. Nós não acreditamos que o suco ele se transforma no sangue de Cristo, também estaria em conversão com a própria Bíblia. Então nós temos que ir mais agora. O pão, ele simboliza o corpo de Cristo que foi moído na cruz. E o suco, ele simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz. Continua sendo pão, continua sendo suco. Não ganha nenhum superpoder. Amém? É só os alimentos. E como é um memorial, quando nós celebramos a ceia de Cristo, nós anunciamos que Ele morreu, que Ele ressuscitou.
Hoje eu tinha tamanho, vovó aqui em Portugal. E nossa igreja, né, de uma maneira muito singela, muito simples, gostaríamos de desejar um feliz Dia da Mãe. E nós temos aí uma pequena lembrança, amém? Para que você possa ser lembrado, mas que nós, maridos, filhos, possamos reconhecer que todo dia é Dia da Mãe. Amém? Então, uma lembrança da nossa igreja para você. Espero que dê para todos, amém? Amém? Tem na frente ainda? Vai atrás também. Em nome de Jesus, amém? Oh, glória. Amados, obrigado por todos vocês, amém? Que acreditaram, se dispuseram, né, a estar ajudando de uma forma. Obrigado aí ao pastor Davi por vir conosco, nos auxiliar, né? E eu peço que todos nós possamos caminhar em unidade, confrontar uns aos outros, possamos, né? Pode ficar de pé, que você já recebeu esse amém? Quer dizer que você é muito bem-vindo, né? As nossas celebrações aqui serão todas as quartas-feiras. Nós teremos o culto da palavra, doutrina bíblica. Então, se você quer aprender sobre doutrina, se você quer entender um pouco o que é uma doutrina batista, que nós pensamos a respeito de Bíblia, a respeito de Deus, a respeito do pecado, de santificação, quem é o homem, que é a restauração. Participe dos nossos cultos de quarta-feira e domingo, né? Nós teremos aí o culto da família, que às 10h30, e nas redes sociais, aí, quem quiser seguir, tem o Instagram, tem o WhatsApp, né? Vai ter os jovens, nós vamos iniciando, nós vamos criando tudo, né? YouTube. Mas a igreja não vai parar. YouTube. Amém? Louvado seja o Senhor. E eu queria fazer uma convocação. Todos que tornarão-se membros dessa igreja, sábado, às 18 horas. Se puderem estar na igreja, nós vamos ter a nossa primeira assembleia. Nós precisamos ver o estatuto, nós precisamos explicar isso mesmo. Os membros vão ter que assinar para ter um registro. A outra igreja que nós viemos também tinha, só que nós estamos no início, então nós temos que fazer isso tudo